Oi pessoal, essa é a nossa videoaula de noções de geoprocessamento. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre os dados raster e sobre os dados vetoriais. Destacar que nós vimos na videoaula passada sobre o conceito de geoprocessamento, que implica o processamento informatizado dos dados geolocalizados ou georreferenciados com coordenadas conhecidas e atribuídas, e que ao longo do tempo esses instrumentos, foram evoluindo, como nós vimos na aula passada, através de diversos instrumentos, Astrolab, Teodolite, Estação Total, e hoje nós temos aí a configuração do uso direto da coleta de dados, de aerofotografias, imagens de satélite e, mais recentemente, a popularização do uso dos drones, na coleta dos dados. É importante destacar que esses dados, que vão sendo coletados precisam ser armazenados, são formados bancos de dados, e aqui tem uma perspectiva máxima do armazenamento do banco de dados. Para que eles sejam armazenados, esses dados precisam ser reduzidos a uma quantidade finita, armazenados em computadores e gerenciáveis, o que deve ser feito através do processo de generalização ou abstração da realidade. Aqui eu vou destacar, esse mapa, essa organização, esse cronograma, na verdade, que indica o processo, realizado pelo cartógrafo na coleta de dados e nas representações. Então nós temos lá o mundo real, a perspectiva de visualização do cartógrafo, considerando aí todos os itens da sua observação, é feita a abstração cartográfica e a generalização. Um mapa é construído, elaborado, ele vai ser reconhecido através de um usuário que tem uma perspectiva da realidade do que foi feito. Então, a generalização, a simplificação e a abstração são processos feitos para permitir que as informações de um dado espaço geográfico ou um dado objeto seja mapeado, seja representado. Aqui a gente tem uma redução de uma ilha, da representação de uma ilha, de uma escala de 1 para 25 mil, para depois 1 para 50, para 1 para 100 e 1 para 250 mil. Então vejam que quando eu vou reduzindo essa escala, eu vou reduzindo os detalhes, desse dado objeto que foi mapeado. Vejam que nessa primeira representação, com uma escala maior de 1 para 25 mil, nós temos detalhes da costa, nós temos penínsulas, os detalhes das baías aqui, e na medida em que eu vou diminuindo essa escala, até chegar em 1 para 250 mil, eu tenho uma representação muito mais geral e muito menos detalhada. Aqui o conceito, apresentado, a abstração é uma capacidade de visão de alto nível que nos permite examinar problemas de forma a selecionar grupos comuns, encontrar generalidades, aquilo que é de interesse, que é fundamental para a representação, para melhor compreender o problema ou o modelo que está sendo posto. Então, nesses processos de generalização, eu tenho lá a escolha para reduzir os itens que vão ser necessariamente cartografados ou representados. Esse aqui é um exemplo, quando eu faço essa redução da escala de 1 para 100 mil para 1 para 250 mil, o nível de detalhamento diminui. Vejam que aqui eu consigo ver os meandros do rio, eu consigo ver detalhes, de vegetação, e quando eu parto para essa escala menor, eu não tenho a informação que eu tinha, nessa perspectiva maior. Então, com isso, nós temos uma generalização e os processos imbricados. Esses dados que vão sendo representados são armazenados, enfim, são apresentados através de modelagens de dados, que nada mais são do que os processos pelo qual a estrutura fundamental de um domínio de aplicação é abstraída do mundo real capturado. Então eu tenho cá um mundo real, eu me utilizo de elementos gráficos para poder fazer a representação através da simplificação, da generalização, e aí eu faço as representações dos itens geográficos que eu identifico através de pontos, linhas, polígonos, enfim, através de modelos
que são utilizados. E é necessário destacar que qualquer descrição da realidade, né, qualquer representação da realidade, é feita sempre através de abstração, sempre parcial, e sempre uma das interpretações que podem ser feitas, né, a partir do nosso ponto de vista. Isso é chamado de modelagem. Então, nessa perspectiva de representação, eu acabo reduzindo informações, né, para poder ter uma representação de um dado espaço. Um exercício que a gente pode fazer é, nesse momento que você está aí assistindo a essa videoaula, você mesmo tentar representar num papel, no computador, o ambiente em que você se encontra. Certamente vai haver generalizações, você vai acabar reduzindo informações nessa representação. Então, essa representação do mundo real, ela pode ser realizada através de interesses específicos, de áreas de interesses específicos, e é isso que é traduzido em um SIG, em um sistema de informação geográfica, né, na construção e na elaboração dos mapas. Então, eu vou lá e represento, conforme meu interesse, né, os dados acerca dos solos, limites de propriedade, estradas, enfim, diversas camadas que são, enfim, representadas, e aqui eu tenho a composição de planos de informação. É muito importante destacar que a representação das localidades da superfície terrestre não, ela é irregular, né? A superfície terrestre ela é irregular, e quando eu converto essa representação para planos, isso implica distorções, né? Como, por exemplo, a gente tem na representação do planeta Terra, ou de objetos esféricos, né, como a própria superfície, né, que tem feições esféricas, tridimensionais. Quando eu traduzo isso numa representação, eu acabo provocando alguma distorção. Nessa representação computacional, em camadas, né, é classificada como planos de informação. Então, as camadas são geograficamente referenciadas ou georreferenciadas, elas podem ser sobrepostas e representam um modelo do mundo real. Obviamente que aqui eu tenho representações vetoriais e representações de imagens raster, né? Então, no primeiro caso aqui, delimitações de territórios, né, de cidades, de países, enfim, seja qual for o território que se queira representar. Num segundo vetor, eu tenho a representação de ruas, avenidas. No terceiro vetor, representação do parcelamento do solo, pode ser propriedades, podem ser talhões de fazenda. E no caso dos dados raster, eu consigo fazer modelos de elevação do terreno, né, em 3 dimensões. Também a classificação do uso do solo e gerar uma imagem automática. Essa sobreposição dos diversos planos de informação ou de camadas podem dar uma representação, podem resultar numa representação mais próximo do mundo real. Então, em um SIG, os dados geográficos podem ser estruturados em planos de informação chamados de camadas, né, que podem ser visualizadas individualmente ou podem ser visualizadas sobrepostas. É importante destacar que o ambiente SIG, né, o ambiente de softwares, precisa que, para que a gente insira essas informações e processe essas informações nesses softwares, é necessário um conhecimento de geodésia e de cartografia iniciais, que vocês já viram, né, como, por exemplo, da definição do sistema de referência geodésico. Então, no caso do Brasil, né, desde os anos 2000, nós adotamos, né, oficialmente, através do IBGE, o SIRGAS, né, o Sistema de Referência Geodésica das Américas, e que cada faixa do planeta, na verdade, cada zona do planeta, isso aqui considerando a referência de projeção UTM, ela foi categorizada e está definida por zonas. Então, nós temos aqui a zona 18, no caso do Brasil, né, partindo aqui do Acre até as ilhas, né, de Fernando de Noronha, São Tomé e Trindade. Então,
Da zona 18 à zona 26, é preciso definir conforme o local que você esteja processando algum dado, alguma informação no SIG. No caso do estado de Sergipe, todo o estado de Sergipe está contido, né, na zona 24. E é necessário destacar também, né, destacar não, registrar, né, atribuir a referência do fuso, que no nosso caso aqui em Sergipe é o fuso 24 do hemisfério sul. Então, o meridiano central, para que o processador consiga calcular, né, as distâncias de uma maneira mais próxima da realidade, é fundamental que seja estabelecido, né, o meridiano central, conforme a localidade que se esteja. Por exemplo, aqui o estado da Bahia, né, nós temos aí o fuso 24, mas o oeste da Bahia está inserido no fuso 23, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, o Acre está lá entre o 18 e o 19, então tem que verificar qual é a localidade que está sendo trabalhada para atribuir o datum, determinar o datum correspondente à área de trabalho. Pessoal, fica como atividade para que vocês façam, para que vocês acessem o blog, né, o canal, melhor dizendo, do Anderson Medeiros no YouTube. Lá nesse endereço daqui tem um vídeo que define melhor dados raster e dados vetoriais, e até o dia 10, né, do próximo mês vocês precisam fazer um breve relato, só mesmo diferenciando, né, o que é o dado raster e o que são os dados vetoriais, e me enviar por e-mail. Eu encerro por aqui. Se cuidem durante essa pandemia. Um forte abraço a todos.